Hoje eu vou falar de um assunto muito bacana, mas ao mesmo tempo um assunto que está me incomodando bastante nos últimos dias, né? É sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Eu, como sou nordestino, é assim que se fala, nordestino, é um assunto que já me interessa muito, né? Porque a gente sabe, todas as gerações que eu conheço sabem do problema que é a seca no Nordeste. Uma seca conhecida desde o século XIX, aí pelo Dom João VI. Né? Mas antes de falar sobre a transposição propriamente dita, eu queria trazer para vocês um poeta que muitos conhecem e outros não, que é o Patativa do Assaré, cearense, que é um dos maiores poetas do Brasil, né? E foi aquele que mais belamente cantou as agruras e o sofrimento, as dores do Nordeste, né? E esse poema que eu trouxe para vocês é um poema que ele diz muito sobre essa dor de viver numa terra seca, de você ser obrigado a sair da sua terra para outros lugares, né? O nome do poema dele é Vaca, Estrela e Boi Fubá. Vou começar. Seu doutor, me dê licença para minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz, vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom e gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do curral. Eia, ei vaca estrela, ô boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego o meu natural. Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Eia, ei vaca estrela, ô boi fubá. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão se esturricou, fez o açude secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar. Eia, ei vaca estrela, ô boi fubá. Esse não é o poema mais famoso, digamos assim, dele, mas é o que eu escolhi para esse tema de hoje que eu estou conversando com vocês, né? E como esse assunto tem a ver também com o nosso atual presidente, né? O Patativa do Assaré era também um profeta. Ele já profetizou naquela época, quando ele fez esse poema seguinte que eu vou falar para vocês, que nós teríamos um presidente mau. Veja só o que ele falou num outro poema aqui. O que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente, quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais do que o próprio crime, não é perder da posição um grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Incrível, não é mesmo? É isso, gente. Olha, então eu trouxe esses dois poemas para vocês. O primeiro para dizer, para vocês terem uma noção de como é o sofrimento inverso, né, sofrido pelos nordestinos com a seca. Primeiro, pela dureza da seca, né? Até a mesma fome, e também pela dor de você ser obrigado a sair das suas raízes, do seu lugar, para ir para um outro, tentar uma vida melhor, né? E o segundo fala justamente sobre política. O Patativa do Assaré é dos nossos, viu? Dos nossos, das pessoas que se preocupam com um país melhor, com um país mais igual. Foi perseguido pela ditadura militar, então por isso que eu trouxe ele aqui. Ele é dos nossos, certo? Agora, vou falar agora sobre a transposição do Rio São Francisco, propriamente dita. Como vocês viram, esta semana, o dito cujo, que ocupa hoje a cadeira da presidência da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é, na verdade, um mentiroso, um farsante, né? Foi lá colocar a cerejinha do bolo por algo que ele não contribuiu em nada para que acontecesse, a transposição do Rio São Francisco. Antes de começar nessa parte da história, vou só falar para vocês o seguinte: a transposição do Rio São Francisco é um assunto muito longo, que vem desde o Império.
Dom João VI já tinha mandado fazer um estudo em 1821 para que se fizesse a transposição do Rio São Francisco para melhorar o semiárido nordestino e melhorasse a questão da seca, né? Isso em 1847, um cearense engenheiro, Marcos de Macedo, fez um projeto, entregou para Dom Pedro II, mas o projeto ficou por isso mesmo. Em 1886, outro cearense, Tristão Franklin Alencar, também fez um projeto, mas nada. 1909, já na República, a Inspetoria de Obras Contra Secas, IOCS, olha só a evolução desse departamento que eles criaram, né? Contra a seca, já lá em 1909, né? Em 1919, foi criada a Inspetoria Federal de Obras Contra Secas, e também já com um projeto aí de transposição. 1945, Getúlio Vargas, ele cria o DENOX, e o DENOX, esse departamento também foi responsável por estudos para a transposição do Rio São Francisco. 1981, Força Tarefa de Técnicos do DENOX tenta implantar o projeto, tá, para finalmente fazer, mas também não. 1993, no governo Itamar Franco, também houve tentativas. 1994, quando parecia que ia acontecer, o TCU, Tribunal de Contas da União, foi lá e melou tudo. 1994, quando parecia... 1995 a 2002, que foram aí os dois governos do FHC, a ideia também foi levantada em várias ocasiões, mas não tinha vontade política na época para realizar esse projeto. E aí finalmente entra o Lula em 2003. Então o Lula já começa a mexer os pauzinhos para que essa ideia realmente acontecesse. E ela começou a acontecer realmente em 2005, quando Ciro Gomes, na época ministro da Integração Nacional, né, levou adiante. E olha só, hoje existe uma diferença, uma divergência entre o Lula e Ciro Gomes, mas devemos dar os parabéns para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi um dos responsáveis principais pela concretização da transposição do Rio São Francisco. Porque ele, como ele é um sujeito muito inteligente, muito hábil, tem os argumentos muito fortes, ele conseguiu vencer várias barreiras, vários conflitos. Houve até padre da Igreja Católica que fez aí fez um manifesto de fome para que parasse a transposição do Rio São Francisco. É um doido lá, né? Mas finalmente foi. Então, desde 2005, iniciaram os preparativos, né? Em 2007 as obras começaram. E olha só que coincidência, que ironia, ou curiosidade. Quem começou as obras foram os militares. Vocês sabiam disso? Os militares têm um papel importante, não só no preparo da guerra, né? Mas não são importantes para ditaduras militares ou para intervenções militares, como querem alguns. E é isso. Então foram aí anos a fio de trabalho que perpassaram aí 3 governos. Passou o governo Lula, segundo governo Lula, governo Dilma, com o PAC. O PAC foi um projeto de desenvolvimento que o Lula criou, que a Dilma tocou como ministra e quando presidente também levou adiante. Então, perpassou o governo Dilma, depois o governo Temer e agora finalizando com o governo Bolsonaro, né? O que eu penso do fato dele ter ido lá, fazer a inauguração, ótimo, isso faz parte do processo de um presidente inaugurar uma obra, principalmente uma obra da importância que é a transposição do Rio São Francisco, né? Mas o que não pode é mentir e omitir a histórica, o valor histórico daquilo, omitir as pessoas que trabalharam para isso, as pessoas que realmente fizeram com que isso fosse realizado, concretizado, né? E a importância disso, isso só aconteceu devido ao empenho direto, pessoal do ex-presidente Lula, na época, através do seu
poder político, do seu poder de diálogo, conseguiu vencer as barreiras, e o Ciro Gomes também, com a sua força, a sua inteligência, fizeram. Este homem que hoje ocupa a presidência, ele não fez nada para isso. Nada, nada. Não houve empenho nenhum da parte dele para que isso acontecesse, certo? Qual a importância da transposição do Rio São Francisco para os nordestinos? Né? Esse projeto ele vai abranger 4 estados, né? A Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, quase 12 milhões de pessoas, quase 500 municípios. Então, é um projeto muito importante que vai levar desenvolvimento para o Nordeste, né, e vai acabar com um dos grandes problemas que tem aí. Não é, lógico, não é a solução final para todos os problemas do Nordeste. É uma parte somente, né? Mas é importante, mas é necessário colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? É necessário que se dê, como se diz, que a gente possa estabelecer a verdade, né, no sentido de homenagear aqueles que realmente se empenharam para fazer a transposição do Rio São Francisco, ok? Então é isso, minha gente, estamos aí e boa sorte a todos, até mais.